Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão aí na quarentena? Se comportando em casa? Ajudando ou fazendo muita arte aí em casa, hein? Espero que a arte seja uma arte boa, uma pintura, uma leitura, né? Não seja uma travessura. Então assim pessoal, hoje no nosso momento da evangelização, eu trouxe aqui mais uma vez uma historinha, mas um pouquinho assim diferente a historinha, né? É sobre um personagem, não é um personagem, um homem muito importante na história de Jesus, na história do cristianismo, na história assim, ó, da mensagem de Jesus. Ele foi muito importante, né, nesse momento de trazer o conhecimento de Jesus e para o cristianismo, para a humanidade, enfim, né? Então, assim, ó, esse nosso amigo, né, o nosso irmão, ele tem o nome de Paulo, é chamado, como todo mundo conhece, né, o Paulo de Tarso, né? Então, eu vou contar mais ou menos como é que foi a historinha do Paulo e depois a gente vai começar ali na nossa história em si, tá? Vou fazer assim um breve resuminho para a gente poder entender um pouquinho. É assim então, Jesus, né, para expandir os seus ensinamentos, né, a sua mensagem evangélica pelo mundo, ele escolheu, que todo mundo sabe, 12 homens, 12 pessoas de diferentes conhecimentos, de diferentes idades, né, que auxiliou, né, Jesus, né, a divulgar a sua mensagem. Ele ensinou para esses 12 homens, que são chamados de discípulos. Discípulo é aquele que é aluno, que está ali aprenderam com Jesus. E depois, com a morte de Jesus, eles foram, tem o nome de apóstolos, eles foram levar a mensagem, os conhecimentos, né? Então, Jesus se utilizou deles, passou todos os ensinamentos que ele precisava para esses homens depois passarem adiante, né? Que a gente também chama de a Boa Nova, né? Os ensinamentos evangélicos também é chamado de Boa Nova. O Evangelho é chamado de Boa Nova. Que Boa Nova é essa? São os ensinamentos de Jesus, aquela mensagem de amor, aquela mensagem de carinho, né? De amor, muito, muito amor que Jesus trouxe e nos ensinou. Então, esses 12 homens foram escolhidos para trazer tudo isso. Mas depois da morte de Jesus, veio o Paulo, o Saulo que depois se transformou em Paulo. Como é que aconteceu tudo isso, né? Então, assim, ó, Paulo de Tarso, né, é conhecido no Evangelho de duas maneiras. Uma como sendo perseguidor cruel do cristianismo e depois como um grande divulgador da mensagem de Jesus. Aí a gente vai dizer assim, mas primeiro ele perseguia os cristãos, queria matar os cristãos e depois ele começou a amar Jesus e ele começou a levar a mensagem de Jesus? Como é que aconteceu isso, né? É assim, ó, ele, quando jovem, né, ele foi batizado, como se diz, né? Tinha o nome de Saulo, é o nome de batismo, que a gente costuma dizer, ele foi chamado de Saulo de Tarso. Tarso porque era a cidade aonde ele nasceu, né? Então o nome dele era Saulo, mas Saulo de Tarso porque Tarso era a cidade onde ele nasceu. Ele era um grande conhecedor da sua religião, né? E assim foi ganhando títulos de doutor da lei. Ele conhecia muito também as leis de Moisés, ele era um homem muito estudado, né? Mas era também muito, muito orgulhoso. Ele achava assim que todo mundo que pensasse diferente dele, né, não tinha razão, só ele tinha razão naquilo que ele pregava. Se a gente pensasse um pouquinho diferente dele, ele já não gostava, né? Porque ele achava que só prevalecia o que ele dizia, o que ele acreditava, porque era o que estava mais correto naquele momento. Um dia, Saulo ouviu falar de um grupo que dizia que o Messias, herói aguardado por seu povo há muitos séculos, que era Jesus de Nazaré, o carpinteiro crucificado em Jerusalém, que não fazia assim, muito tempo ele ouviu falar desse Messias,
filho de um carpinteiro, que era o Jesus de Nazaré. Então ele ficou assim, né? E a gente sabe que na época de Jesus, todas as pessoas que seguiam Jesus, que acreditavam, tinham aquela fé em Jesus, que ele era realmente o Messias que veio para trazer a mensagem, trazer a boa nova, esses irmãos eram perseguidos, eram mortos, eram tirados nas jaulas, eles eram mortos de diversas maneiras, né? Então, ele era um desses homens, quando já adulto, né? Ele saiu atrás desses cristãos para matar todos eles, porque onde se viu a fé dele, no que ele acreditava, era a verdade, era tudo certo, os outros não estavam corretos, não era assim, onde se viu isso, né? Por quê? Porque ele era orgulhoso, só o que ele pensava e o que ele acreditava é que era o melhor, né? Mas foi indo, né? O que aconteceu? Depois de Jesus, né, ser considerado uma figura mais importante do cristianismo. Então ele viu que Jesus, né, depois de Jesus, né, depois que ele morreu, o Paulo ele foi considerado uma pessoa assim mais importante, né, na parte do cristianismo que Jesus. Mas como é que ele se converteu assim, né? Ele perseguia, depois ele mudou, ele começou a acreditar em Jesus, né? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Ele, quando mudou para Jerusalém, para se tornar um dos principais sacerdotes do Templo de Salomão, ele se deparou com uma seita iniciante que tinha nascido dentro do judaísmo, mas que era ao contrário, né, aos principais ensinos lá dos fariseus. E dentro da extrema honestidade para com a sua fé, e sentido profundamente ofendido com essa seita, que se chamava cristão, né, a seita cristã, ele começou então a perseguir Jesus. Foi aí que ele começou a perseguir Jesus, porque ele descobriu, né, que Jesus essas pessoas seguiam Jesus, que essa seita, entre aspas, não era bem uma seita, eram as pessoas que acreditavam em Jesus, eram chamados de cristãos. Mas nessa época, Jesus já estava morto, né? Jesus já estava morto quando ele começou a perseguir esse pessoal dessa seita cristã, que eram chamados cristãos, né? O que aconteceu então? Agora que a gente vai ver a história, como é que ele se converteu. O que acontece então? Ele de um homem muito orgulhoso, que tinha sua fé, ele era um homem muito honesto, viu pessoal? Ele era um homem honesto, tinha os seus princípios, mas ele não aceitava aqueles cristãos, porque ele achava o quê? Que a religião dele, que a crença dele era a crença verdadeira. Por quê? Por causa do orgulho dele, de achar que o dele era melhor que o do outro. Então, como é que aconteceu essa mudança na vida do Saulo? E é o que nós vamos ver, então, nesta historinha agora, que se chama A História de Paulo de Tarso. Vocês lembram como é que era o nome dele? Então, vamos descobrir como era o nome de nascimento dele, né? Vamos ver aqui, a história de Paulo de Tarso. Era uma vez um homem chamado Saulo. Ele era um homem muito inteligente, dedicado, mas também muito orgulhoso. Não aceitava nenhuma opinião diferente da sua. Ele não acreditava em Jesus e queria que todos concordassem com ele. Então, vê como ele era arrogante, né? Só o dele era o melhor. Vivia perseguindo os cristãos. Um dia, depois de anos de muitas brigas, discussões e até prisões, ele prendia muitos cristãos, muitos, matava muitos deles. As pessoas eram entregues assim a vários tipos de morte, né? Nessa perseguição que ele fazia. Então, através dessas discussões e até prisões que ele fazia, ele resolveu ir atrás dos seguidores de Jesus em Damasco, em especial a um homem chamado Ananias. Pegou seu cavalo e saiu furioso pela estrada. Saiu assim, mas eu vou lá, vou matar todo mundo agora, vou ver quem é esse Ananias. O que aconteceu? Mas no meio do caminho, o que aconteceu?
De repente, uma luz muito forte brilhou ao seu redor. Tão forte que ele ficou assim, ó, não enxergava nada, que até o fez cair do seu cavalo. Neste momento, ouviu uma voz que dizia lá do alto, assim, daquela luz, né? Saiu uma voz forte. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou então assim, meu Deus, né? O que está acontecendo? Que voz? Ele ficou assim espantado. Aí ele disse assim, quem és tu, Senhor? E a voz lá naquela luz imensa disse assim, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Jesus disse a Saulo que a violência e a intolerância não levava a lugar nenhum. Pediu que ele seguisse para Damasco e lá saberia o que deveria fazer. O que vocês acham? Será que ele vai seguir o que essa voz estava dizendo para ele? Mas como ele era muito, né? Ele queria saber das verdades, porque só a dele era, né? Só ele tinha a verdade. Ele foi atrás, lógico, né? Ele foi ver o que era aquilo. Os companheiros de Saulo começaram a ficar mudos e achando que ele estava louco, falando sozinho, já ficou meio assim delirando, né? Quando ele abriu os olhos, percebeu que estava cego. E começou a ficar ali, enquanto assim, aquele clarão cegou ele, né? Precisou de ajuda e guiado pelas mãos, né, daqueles irmãos ali que estavam com ele, seguiu para Damasco. Durante 3 dias, Saulo ficou em Damasco sozinho, sem enxergar, sem beber e sem comer. Neste tempo, Ananias, o fiel seguidor de Jesus, que Saulo estava perseguindo, sonhou que deve ir, né, encontrá-lo, e assim o fez. Então ele sonhou e foi, o Ananias, né, foi lá. E ele foi até Saulo. Quem foi até Saulo? O Ananias, que já tinha sonhado com o Saulo. E com muita fé e amor e pensamento em Deus e Jesus, passou as suas mãos sobre o, né, Saulo, como em um passe, e assim Saulo volta a enxergar. Então, lá nesse meio do caminho, lá o Ananias já tinha sonhado que Saulo, né, estava assim, assado, e ele tinha que encontrar, e ele foi até o Saulo. Chegando lá, ele curou o Saulo da sua cegueira, justamente aquele que o nosso irmão Saulo estava perseguindo. Depois de alguns dias em Damasco, Saulo volta e vai pelas sinagogas pregando e contando o seu encontro com Jesus. Mas ninguém dá ouvidos a ele. De perseguidor, ele vai virar agora perseguido e passa por tudo que antes fez para os outros. Então aqui, depois de todo aquele orgulho, aquela arrogância que ele tinha, através de todo esse ensinamento que ele teve neste momento aí, dessa escuridão que ele passou, ele teve a luz, né, que mostrou para ele realmente o que era, quem era Jesus e quem eram esses cristãos, né? Então aí tem a passagem dele, né, se transformando, passando agora a ser perseguido por aqueles, né, que perseguiam os cristãos. Ele passou a ser o quê? Um cristão perseguido, porque agora ele começa a levar os ensinamentos de Jesus, né? Então o que diz aqui? Os amigos que estavam ali com ele começam a dizer assim: você é louco, pecador, prenda este homem, traidor, mentiroso. Então eles começaram a achar que o Saulo era mentiroso, era um traidor, porque uma hora ele estava perseguindo os cristãos, né? Porque a lei lá naquela época é que tinha que perseguir, acabar com os cristãos, né? Era o serviço que ele tinha. E agora ele está companheiro dos cristãos, amigo, está pensando igual a eles, fazendo as mesmas coisas que eles. Então esses amigos estavam achando que ele estava traindo, era um traidor, e começaram a perseguir ele. Mas nada o fez de desistir.
estudou, trabalhou e se preparou. Ao se juntar aos outros seguidores de Jesus e como forma de mostrar a sua transformação, ele mudou até o seu nome para Paulo e se tornou o maior divulgador da história e dos ensinamentos de Jesus que já existiu. Por isso, então, que lá no início, quando aqui eu li, que depois de Jesus ele foi um dos que trouxe a mensagem de Jesus ele foi um dos mais importantes, porque ele realmente vivenciou tudo aquilo. Ele teve essa fé assim, fervorosa, né, dos ensinamentos de Jesus, acreditou em tudo aquilo que aqueles cristãos estavam acreditando, ele acreditou. Então é ali que começa essa transformação dele. E ele vai sofrer, gente, muito, 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 muito mesmo, por levar todos esses ensinamentos que até então ele vinha aqui, né, querendo acabar com tudo, por levar esses ensinamentos adiante, tá? No decorrer de sua vida, falou de Jesus em muitas cidades. Trabalho sem parar e nos deixou muitos ensinamentos. Ele sempre respeitar a opinião dos outros, ele ensinou isso. Trouxe esses ensinamentos. O amor é o maior de todos os nossos bens. Ele levou esse ensinamento afora que Jesus nos trouxe. O arrependimento e a transformação são poderosos. Tudo o que fazemos aos outros volta para nós. Vocês sentiram aqui na transformação dele? Ele perseguia. Agora, quando ele entendeu tudo, o que era Jesus, o que eram os ensinamentos, tudo aquilo que ele estava fazendo voltou para ele. Ele se tornou o quê? Um perseguido. A humildade dá de 10-0 no orgulho. Vocês viram que no início eu disse que ele era orgulhoso? O que ele teve que fazer? Se rebaixar, como se diz, perder o seu orgulho para poder ser humilde. Ele teve essa humildade de entender todos esses ensinamentos e levar isso adiante, né? O conhecimento, toda aquela mensagem de Jesus. E a fé move montanhas. A fé dele, meus irmãos, foi assim, foi de tamanho, foi imensa. Ele acreditou demais em Jesus, tanto que ele, com essa mensagem que ele trouxe, e a morte dele, ele é preso depois de muito tempo de perseguição, ele é preso e é morto, decapitado. Ele perde, então, né, a cabeça dele é cortada. Então, ele foi, assim como ele fazia com os outros irmãos, né, na perseguição, ele também foi perseguido e morto, praticamente assim como ele fazia, né, naquela época lá com os irmãos que ele perseguia, né? Mas o que a gente quer dizer com isso? Que com a transformação de Paulo, agora Saulo, de Saulo para Paulo, ele vai levando os seus conhecimentos adiante. Mas como é que ele leva esses conhecimentos? É isso que a gente vem agora explicar para os nossos evangelizantes. Como é que ele levou essa mudança? Será que ele ligou lá passou um WhatsApp lá para Roma, falou, que assim, será que ele foi uma carta assim, através do correio, através do SEDEX, que é rapidinho? Como é que ele levou essa mudança para outros lugares, como diz aqui, que ele andou, viajou, né? Essas mudanças, esses ensinamentos foram para vários lugares, através, sabe de quê? De cartas. Mas como é que eram feitas essas cartas, né, meus irmãos? Cartinha à mão, que ele molhava numa tintinha e escrevia. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, Facebook, não tinha nada disso. Quando era de noite que ele ia escrever as cartinhas, ele colocava uma velinha ali, ia escrevendo, né? Não tinha as facilidades que nós hoje temos. Se eu quero mandar uma mensagem para alguém, eu vou ali, digito, mando por e-mail, mando por WhatsApp e a coisa chega na hora. Não, ele fazia as suas cartinhas, que a gente hoje conhece por epístolas, né? São cartas
de sentidos mais profundos, de ideias, né, de ideias mais profundas, de certos conhecimentos que ele passava adiante para outros lugares. E então ele escrevia essas cartinhas e alguém ia levar para outro lugar. Mas esse alguém, pessoal, ia caminhando. Quando em quando tinha um cavalinho ia a cavalinho, né, montava no cavalo e ia até outro lugar para levar aquela cartinha. Então isso levava dias, meses até. Então a dificuldade que ele teve, vocês imaginam, para levar esses conhecimentos para outros lugares, distante da onde ele se encontrava, porque como ele viajou bastante, a cada lugar que ele chegava, ele escrevia uma cartinha, passando um conhecimento, um aprendizado, mas sempre dentro daquela mensagem de Jesus, e mandava alguém levar aquela mensagem adiante. Imagina a demora que ele tinha, né, para mandar esses conhecimentos todos. Então aqui o que a gente quer, narrando essa história, é contar o trabalho que uma pessoa tem, quando ela quer levar o amor, quer levar o ensinamento, uma mensagem positiva para alguém, como o Saulo se dedicou aqui em levar a mensagem do Cristo, a boa nova, tá? Para a gente ter esse reconhecimento e também, por outro lado, ver o arrependimento. Ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fez antigamente para aqueles irmãos, porque ele não conhecia. Ele era uma pessoa que não tinha o conhecimento daquela mensagem, e agora ele já tem, ele se arrependeu, e esse arrependimento foi poderoso para ele, porque deu forças para ele seguir em frente, tá? Então a gente quer com isso dizer para vocês que a gente não tenha vergonha de se arrepender, vamos corrigir o que está errado e vamos em frente, tá? Diz aqui ainda então, ó, que Paulo, a partir desse momento, né, ele se transformando um dos apóstolos mais importantes, né, dessa mensagem do Evangelho. Em 34 depois de Cristo, ele foi a Jerusalém, levado por Barnabé, para se encontrar com Pedro e Tiago, que eram líderes naquele momento, né, da principal comunidade cristã lá naquela época. Durante 16 anos após a sua conversão, ele pregou no Vale do Jordão, na Síria e na Sicília. Pessoal, tudo isso aqui são lugares distantes, você imagina como ele viajou, ele andou muito. Foi especialmente perseguido pelos judeus, que o consideravam um grande traidor, porque ele mudou, né? Ele se converteu ao cristianismo e foi chamado de traidor. Fez 4 grandes viagens missionárias, em 46 a 48 depois de Cristo, 49 a 52 depois de Cristo, 53 a 57 depois de Cristo e 59 a 62 depois de Cristo, tá? Então ele escreveu 14 epístolas que a gente tem conhecimento. Ele escreveu mais, mas com o tempo isso foi perdido, que são chamados de epístolas paulinas, tá? Então, através das suas cartas, Paulo transmitiu às comunidades cristãs e aos seus discípulos uma fé fervorosa em Jesus Cristo. Ele veio demonstrar em toda essa mudança dele a fé que ele realmente tinha em Jesus, e na sua morte e na sua ressurreição. A essa fé soma-se um fator fundamental: o seu temperamento, que era passional, enérgico, ativo, corajoso e também capaz de ideias elevadas e poéticas. Ele realmente, pessoal, se transformou. No ano de 64 depois de Cristo, ele foi morto pelas leis romanas, né? Após uma perseguição, e ele foi decapitado. Tá, pessoal? Então, essa é a mensagem que é do nosso estudo de hoje, que fala de mudança, de arrependimento, de orgulho, né? A gente perdeu o nosso orgulho, né? Que o orgulho, como diz ali, não vai levar a nada. A gente ser humilde e aceitar a transformação e a nossa mudança para melhor. E agora que nós vamos ter aqui, ó, eu deixei para vocês uma atividade, que é vocês que estão assistindo aí, os nossos pequenos, né? Escrever uma cartinha para o amiguinho. Eu estou na quarentena, eu estou com saudade do meu amiguinho, porque eu não posso ver o meu amiguinho. Aí vocês pegam o que fazem? Passam o WhatsApp, né? Fazem videozinho, que a gente sabe, lá para o amigo, mas essa atividade não é assim.
vocês vão pegar uma cartinha, um papel, vão escrever com canetinha colorido ou não, pode fazer desenho se quiser ali, mas vão escrever: olá, meu amigo fulano de tal, tô com muita saudade de ti, o que tu tá fazendo, onde é que tu tá. Vão escrever uma cartinha e vão assinar embaixo o seu nomezinho, mandando a cartinha pro amigo. Vão botar lá: ô meu amiguinho, bota o nome do amiguinho. E lá embaixo um abraço, um beijão do amigo, o amiguinho que tá mandando. E essa cartinha, pessoal, vocês vão colocar lá na página, né, do GIAC. No momento da evangelização da outra semana, nós queremos mostrar essas cartinhas. Aí, aquele amiguinho seu, se estiver assistindo no momento da evangelização, até pode passar um WhatsApp: ó fulano, mandei uma cartinha para ti, olha lá a minha cartinha. Aí tu vai ligar para ele vai ver a tua cartinha onde? Lá no momento da evangelização do outro domingo. Não é legal? Vocês não estão acostumados a fazer cartinhas, porque não existe mais isso nos nossos dias, né? Tudo é WhatsApp, Facebook, e-mail, essa coisa assim. Mas nós vamos fazer uma cartinha em homenagem ao nosso amigo Saulo, que depois virou Paulo, né? Nós vamos fazer uma cartinha igualzinha a ele, de mão. Só que o Paulo, acho que não desenhava, ele só escrevia. Mas vocês querem botar um desenhozinho pro amiguinho? Bota ali embaixo um desenhozinho, tá certo? Então essa é a chamadinha da nossa atividade, uma cartinha escrita à mão pro amiguinho. Tem que botar o nome do amiguinho e o nomezinho de vocês lá embaixo. E mandar para a página do GIAC, para nossa outra evangelizadora, mostrar ali. Aí os amiguinhos vão se ver ali: ela minha carta, ela mandou uma cartinha para mim. Não é legal isso? Então tá. Então, nossa evangelização, nosso momento da evangelização ficou aqui, meus amiguinhos, né? Nossos evangelizantes. Espero que vocês tenham gostado da historinha do Paulo, da mudança dele e da nossa cartinha, tá? Um bom domingo a todos, obedeço o papai e a mamãe, fico se comportando aí, né? Assista o momento da evangelização, tá? Mandem ali como é que se diz ali, um joinha, que eles costumam dizer, se está gostando, se não está gostando. Não esqueça da cartinha. E hoje nós temos, como de costume, a nossa evangelização presencial. Sempre tem um coleguinha que faz a nossa prece. E hoje nós vamos ter uma precezinha do nosso evangelizando. Ele ia ser evangelizando esse ano, mas com a pandemia, ele não chegou a vir na evangelização, mas ele é o futuro evangelizando. E ele já está se preparando para fazer prece. Então fica aqui com vocês a prece do nosso evangelizando, que está estreando o nosso Victor, tá? Um bom domingo a todos e até o próximo momento da evangelização. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e cada dor, que assim confio, a piedade divina sempre me age, me engaje, me governe, me ilumine e amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou.